Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente começa uma exploração bem profunda sobre uma das regiões que mais passa por transformações rápidas e complexas no mundo inteiro, o leste europeu. E olha, não estamos falando de simplesmente olhar para um mapa estático, não. A ideia aqui é acompanhar de perto a reconfiguração de identidades inteiras, essa busca absurda por independência e as mudanças profundas que estão literalmente redesenhando as fronteiras políticas e culturais no nosso século XXI. Dá uma olhada nessa imagem. Esse é o monumento Berehenia Maidan, bem no centro de Kiev, na Ucrânia, e ele ilustra perfeitamente esse nosso ponto de partida. Muito mais do que só uma estátua imponente, é um marco visual fortíssimo desse anseio regional por autodeterminação. Toda a narrativa que a gente vai desconstruir hoje passa por essa mesma energia, sabe? Nações inteiras que ao longo de séculos lutaram muito para forjar novas identidades e romper com aquele peso do passado para finalmente desenhar o próprio destino. O que nos traz para a nossa primeira parte, o novo leste europeu. Basicamente, é hora de repensar o mapa. O grande lance aqui é entender que o leste europeu não é uma divisão física super rígida com fronteiras naturais incontestáveis. Não tem o rio ou uma montanha separando tudo perfeitamente. Na verdade, é muito mais um agrupamento cultural e político. A gente está falando de nações que viveram sob a influência de regimes socialistas na segunda metade do século XX. Então, é vital sacar que essa divisão é um legado direto daquele distanciamento da Guerra Fria, e não um fenômeno geográfico natural. As raízes de tudo que a gente vê hoje foram plantadas nessa época de separação entre o Ocidente e o Oriente. Avançando agora para a nossa parte 2, a região Báltica, da subjugação direto para a integração com o Ocidente. Estônia, Letônia e Lituânia. Esses três formam o nosso principal estudo de caso hoje, e eles representam um choque fascinante entre um passado de controle total e um presente de modernização super acelerada. E se a gente olhar para essa linha do tempo de disputas territoriais, a transformação é impressionante. Pensa só, no século XIII era domínio cristão da Ordem Teutônica. No século XVII veio a conquista sueca. No século XVIII, a anexação pelo Império Russo. E foi só com o fim da União Soviética, já no século XX, que esses países conseguiram uma independência real. Mas o salto mais dramático mesmo aconteceu agora, no século XXI, com a integração total a blocos como a União Europeia e a OTAN. E, de verdade, essa integração mudou tudo. Essa é a silhueta urbana moderna de Riga, a capital da Letônia, com a Ponte Vancho cruzando o rio Daugava. Uma imagem assim quebra completamente aqueles estereótipos ultrapassados de paisagens pós-soviéticas que eram sempre vistas como cinzentas e estagnadas, né? Hoje, com mais de 600 mil habitantes, a maior cidade da região báltica respira uma infraestrutura super pujante e inegavelmente cosmopolita. E essa modernidade fica ainda mais inegável quando a gente olha para os dados. Com populações variando ali de 1,3 milhão na Estônia a 2,8 milhões na Lituânia, essas nações atingiram índices de desenvolvimento humano espetaculares, quase batendo no 0,9. E o PIB per capita, variando de 23.184 a impressionantes 29.823 dólares. Isso mostra uma transição absurdamente bem-sucedida para economias de mercado depois daquela abertura em 90 e entrada na União Europeia em 2004. O padrão de vida decolou, superando qualquer expectativa histórica. Entrando na nossa parte 3, independência energética e militar. Uma separação totalmente deliberada. Mas para sustentar esse nível altíssimo de desenvolvimento numa região tão sensível, a gente precisa entender o tamanho do problema que eles herdaram. Na época soviética foi construída uma malha gigantesca para levar gás e petróleo da Rússia para o Báltico, que ficou conhecida como Sistema Brel. Só que tem um porém. Depois da independência, essa mesma rede interligada virou uma tremenda ferramenta de controle geopolítico. Tinha ameaça o tempo todo de cortar energia por causa de discordância política. Era basicamente viver com a corda no pescoço. Então, como que você resolve uma vulnerabilidade crítica dessas? Eles adotaram 3 estratégias que, sinceramente, são geniais. Primeiro, criar conexões com outros países europeus, tipo o Nordbalt, que é um baita cabo submarino de alta voltagem ligando a Lituânia lá na Suécia. Segunda, modernizar a própria infraestrutura interna e de armazenamento de gás. E terceiro, que é o mais vital para o futuro, investimento maciço em energia eólica, solar e biomassa. É uma verdadeira reengenharia de segurança nacional, feita através de cabos e turbinas. E não é só plano no papel, não. A gente vê isso em infraestrutura concreta. Dá uma olhada nesses imensos parques eólicos dominam a costa na Estônia. E do outro lado, na Letônia, fica uma das instalações subterrâneas de gás natural mais modernas de toda a Europa, lá em Inčukalns.
São nações inteiras reconstruindo fisicamente a própria segurança e fechando a porta na cara das antigas dependências. E claro, andando lado a lado com a energia, tem a questão militar. Os números são fortíssimos para o tamanho da economia deles. 810 milhões de dólares na Estônia, 848 milhões na Letônia e a Lituânia batendo lá em 1,73 bilhão. Estar na OTAN foi uma proteção e tanto, mas, com tudo o que vem acontecendo e as fronteiras tremendo de novo na Europa Oriental, eles mesmos anunciaram uma linha de defesa militar conjunta, uma atitude super direta para blindar o próprio quintal. Mudando um pouco os ares para nossa parte 4, o Cáucaso e o Azerbaijão, um contraste geopolítico. Indo lá para o extremo leste do continente, ali espremido entre os mares Negro e Cáspio, o Azerbaijão traz uma realidade que é, no mínimo, fascinante e faz um contraste enorme com os bálticos. Para se ter ideia do tamanho do peso cultural, esse foi o primeiro país de maioria muçulmana e tradição secular a ficar independente. Mas ao contrário de toda aquela busca por energia renovável que a gente acabou de ver, a economia do Azerbaijão é quase 100% escorada em reservas gigantescas de petróleo e gás natural. Aliás, a região é reconhecida historicamente como o grande berço da indústria moderna de combustíveis fósseis. O que nos traz, e isso é quase um roteiro de cinema, a uma das maiores ironias geopolíticas da atualidade. Baku, que é a capital do Azerbaijão, sediando nada menos que a COP29, a Conferência do Clima da ONU. É uma justaposição inacreditável. O epicentro da discussão global sobre transição climática e antifóssil acontecendo exatamente numa nação onde a identidade, o poder e a economia jorram diretamente de poços de petróleo e de gás. Então, a grande pergunta que fica martelando na nossa cabeça é a seguinte: como o berço histórico da indústria de combustíveis fósseis navega pelo desafio colossal de sediar a agenda climática mais importante do planeta? É o tipo de contradição que resume perfeitamente toda essa tensão moderna da região e esse verdadeiro choque de realidades no leste. São países tentando de todo jeito equilibrar o peso pesadíssimo da herança do passado com a urgência desesperadora do futuro. É muita coisa para pensar, né? Fica a reflexão para a gente continuar acompanhando. Até a nossa próxima exploração.